Então, pessoal, continuação das integrais de superfície, agora falando de uma parametrização de uma esfera, né, que também é conhecida como coordenadas esféricas. Né? Então, a parametrização da esfera em coordenadas esféricas depende de dois ângulos, o ângulo θ e o ângulo φ. Então, assim, a esfera é parametrizada por R, esse R maiúsculo é o raio da esfera, então é constante, esse R maiúsculo, vezes, então, a coordenada x da esfera parametrizada é R cosseno θ seno φ, a coordenada y é R seno θ seno φ, e a coordenada z é R cosseno de φ. Então, aqui na figura, a gente observa quem é θ e quem é φ. Então, primeiro, ó, nós temos um ponto da esfera e o segmento que liga o centro da esfera, que é a origem do plano do espaço cartesiano, ao ponto P. Então, nós temos o segmento OP. O ângulo φ é o ângulo do eixo Z com esse segmento OP. E o ângulo θ, na verdade, é o ângulo que o eixo X faz com a projeção do segmento OP no plano XOY, certo? Então, aqui, para nós termos a esfera inteira, o θ tem que variar de 0 a 2π, porque esse θ, né, ele pode variar, né, até o quarto quadrante aqui do plano XOY, né, XOY. Então, ele pode variar de 0, se ele for π meios, né, o ponto está no eixo Y, ou na direção do eixo Y. Se for π, ele já fez meia volta, para completar a volta inteira, ele completa 2π. E o φ, como é o ângulo com o eixo Z, ele varia de 0 a 180 graus, né, ou entre 0 e π radianos. Né, porque aqui a gente consegue a volta inteira. Se o θ for de 0 a π meios, né, ele dá o hemisfério superior. Se for de menos π meios a 0, ele dá o hemisfério superior. Ó. Então, θ pertencente a 0 a π meios é o hemisfério superior. E se o θ for de menos π meios a 0, né, então é o hemisfério inferior. Ok? Então, vamos ao exemplo 7, que a gente vai fazer o cálculo de uma integral de superfície escalar, né, através de uma esfera. Aqui a esfera tem raio 5 e a função que determina o integrando da integral de superfície escalar é z ao quadrado sobre 25. Então, lembrando a parametrização, como o raio é 5, fica 5 cosseno θ seno φ, 5 seno θ seno φ e 5 cosseno φ. Então, notem que a composta da f com a esfera parametrizada é só z ao quadrado sobre 25. Então, z ao quadrado, né, z é 5 cosseno φ, então 25 cosseno ao quadrado de φ sobre 25, então é cosseno ao quadrado de φ. Agora, a gente não pode se confundir, né, com os ângulos, né, porque a gente tem dois ângulos, o θ e o φ. Para determinar o vetor tangente em relação a θ, né, o tθ, a gente tem que derivar em relação a θ e pensar, né, que φ, onde tem φ é constante. Então, ó, derivar 5 cosseno θ seno φ, 5 e seno φ são constantes. A gente deriva cosseno θ, que é menos seno θ. Então, fica menos 5 seno θ seno φ. Aqui, ó, 5 seno θ seno φ, de novo, 5 seno φ é constante para θ, e a gente deriva seno de θ, que é cosseno de θ. Então, fica 5 cosseno θ seno φ. Bom, a coordenada z é 5 cosseno φ, como a gente está derivando em relação a θ, é apenas uma constante, e a derivada de constante é zero. Agora, o vetor tangente, né, na direção de φ, agora a gente faz ao contrário. A gente considera onde tem a θ constante. Então, onde tem θ, que é constante. Então, a gente vai derivar 5 cosseno θ seno φ, 5 cosseno θ é constante, derivada de seno φ é cosseno φ. Então, aqui, 5 cosseno θ cosseno φ. 5 seno θ seno φ, 5 seno θ é constante, derivada de seno de φ, cosseno de φ. Então, 5 seno θ
cosseno de φ, e a derivada de 5 cosseno de φ, porque não tem θ, 5 constante, derivada de cosseno de φ é menos seno de φ, então menos 5 seno de φ. Agora a gente vai para o cálculo do vetor normal, né, que é a segunda parte que a gente precisa do cálculo da integral de superfície escalar. Então fazemos aquele procedimento, né, do determinante para estruturar melhor, né, o nosso vetor normal. Então, né, primeira linha é JK, segunda linha a derivada em relação a θ, e a terceira linha a derivada em relação a φ. Então, tá tudo aqui, né? Então, para descobrir a componente I, né, eu separo aqui o determinante e calculo quem vai multiplicar a componente I, né, e faço o determinante dessa submatriz. Então, 5 cosseno θ seno φ vezes menos 5 seno φ. Menos, bom, aqui vai dar zero, né, por causa desse zero. Então, ó, menos 25 cosseno de θ seno ao quadrado de φ, né, que ficou seno de φ vezes seno de φ. Pessoal, eu não vou pedir toda hora desculpa pela tosse, porque senão eu vou estar sempre pedindo desculpa. Mas a gripe ainda não me largou. Na componente J, a gente tem que calcular o subdeterminante e trocar o sinal. Então, menos 5 seno θ seno φ vezes menos 5 seno θ, menos a diagonal que seria secundária aqui, que vai dar zero. Então, eu vou trocar o sinal. Menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25, mas como na componente J a gente tem que trocar o sinal, vai ficar menos 25 seno θ seno ao quadrado de φ, porque, de novo, seno de φ vezes seno de φ. Então, tá aqui, menos 25 seno θ seno ao quadrado de φ, multiplicando a componente J. Então, quem vai ficar multiplicando a componente K? Então, eu separo, já separei, né, o subdeterminante, e aí a gente faz diagonal principal menos diagonal secundária, e infelizmente aqui, para os nossos cálculos, nada vai dar zero. A gente vai ter que multiplicar a diagonal principal e menos diagonal secundária. Então, menos 5 seno θ seno φ por 5 seno θ cosseno φ, que vai dar menos 25 seno ao quadrado de θ seno θ cosseno φ, tá? Menos 5 cosseno θ seno φ por 5 cosseno θ cosseno φ. Né? Então, aqui, ó, os dois vão dar negativos, eu coloquei menos em evidência. Vai ficar 25 cosseno ao quadrado de θ cosseno φ seno φ. Bom, na coordenada em I, nada a ser simplificado. Coordenada em J, nada a ser simplificado. A coordenada em K pode ser simplificado, porque a gente pode colocar seno φ, cosseno φ em evidência. Então, vai ficar... Ah, e o 25 também. Então, 25 seno φ, cosseno φ em evidência. Aí vai ficar multiplicando seno ao quadrado de θ e cosseno ao quadrado de θ, que a gente sabe, né, pela trigonometria, a identidade trigonométrica fundamental. E isso é 1. Então, se a gente observar, todos vão ter 25, a gente pode botar 25 em evidência, todos vão ter seno de θ em evidência, né? Também a gente pode botar em evidência lá, multiplicando as componentes IJK. Mas poderia fazer outras manipulações aqui também, ó. Por exemplo, seno de φ cosseno de φ é 1/2 do seno de 2φ. Então, a gente também poderia fazer essa simplificação pela trigonometria lá do ensino médio. Mas como a gente tem que calcular a norma do vetor normal, esse colocar em evidência é vantajoso, né? Então, como vai ficar a norma do vetor normal? Vai ficar menos raiz de menos 25 seno de φ ao quadrado, multiplicando a soma dos quadrados dos componentes aqui, né? Pensem que se a gente não tivesse colocado 25 seno de φ em evidência, a gente poderia ter colocado depois. Então, é mais fácil colocar agora. Então, aqui, cosseno ao quadrado de θ vezes seno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de θ, vezes seno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de φ. Então, ó, aqui, ó, já que a gente colocou em evidência, raiz de um número ao quadrado já pode sair da raiz e fica 25 seno φ.
E a gente analisa o que está aqui dentro desse colchete. Aqui a gente pode colocar seno ao quadrado de φ em evidência, porque aí vai ficar multiplicando com seno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. E aí, depois que dá 1, vai sobrar raiz de seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, que também é 1. Né? Aqui, então, vai ser, né, a norma do vetor normal é apenas 25 seno de φ. Se a gente não fizer a simplificação máxima possível, como a gente tem que jogar isso depois da integral, vai ficar extremamente difícil. Então, tem que simplificar o máximo possível. Então, por isso que cálculo 2 também é importantíssimo a matemática básica. Então, a nossa integral de superfície escalar em coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, o diferencial, né, de S é dφ dθ, normal. Né? E aí, dentro do integrando, a gente coloca a composta, que tinha dado cosseno ao quadrado de φ. Estava muito lá em cima, não vou voltar. E agora, vezes a norma do nosso vetor normal, que é 25 seno φ. Então, aqui o 25 a gente tira da integral e primeiro a gente calcula a integral em relação a φ. Cosseno ao quadrado de φ seno de φ é como se eu tivesse t ao quadrado e aqui seria menos dt. Né? Cosseno ao quadrado de φ t ao quadrado, e aí meu t seria cosseno de φ e seno de φ dφ seria o menos dt se eu fosse trocar de variável. Mas aqui, como a gente tem os limites de integração em φ, eu vou fazer isso mentalmente com a prática de integrar que nós devemos ter nesse ponto, né, do cálculo 2. Então, aqui, ó, a integral de t ao quadrado menos sai da integral. Integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3, então fica cosseno ao cubo de φ sobre 3. Né, e a gente tem que substituir os limites de integração de 0 a π. Cosseno de π é menos 1. E cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar sobre 3 a gente pode tirar da integral. Fica menos 25 terços. Da integral de 0 a 2π. Então, do cosseno ao cubo de π menos cosseno ao cubo de 0, como eu disse para vocês. Cosseno de π é menos 1, ao cubo vai dar menos 1. E cosseno de 0 é 1, ao cubo vai dar 1. Menos 1 vai dar menos 2. A gente tira dessa integral e fica 50 sobre 3 vezes a integral de 0 a 2π de dθ. Dθ, a integral de dθ é θ, de 0 a 2π vai ficar multiplicando por 2π. Então, 50 terços vezes 2π é 100π sobre 3. Aqui a gente não estaria calculando nada, por exemplo, a massa, então eu não coloco unidade de nada. Né? Se eu estivesse calculando uma massa, eu colocaria gramas, ou o que eu estivesse calculando, colocaria a unidade relativa. Tá? Então, a continuação da matéria vai ficar no próximo vídeo.